Glória a Jesus. Meus irmãos, com muita alegria, eu desejo a todos a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Estou feliz em poder estar aqui para juntos celebrarmos a Deus e tributar a Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Aos irmãos que podem e que trouxem, abra comigo a sua Bíblia. Nos é proposto um tema, mas quero pregar no Salmo de número 147. Não se preocupe, vou pregar no tema. Fiquem em paz. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Cleison Rocha, a confiança que nos é proposta para assumirmos a tribuna e pregar a palavra de Deus. Ao convite externado pelo irmão Alexandre, que Deus abençoe a sua vida ricamente, juntamente com os irmãos que fazem parte deste conjunto, e que vocês sigam firmes, sempre abundante na obra do Senhor, tendo a certeza que quem trabalha para Jesus não trabalha em vão. Que Deus abençoe e que esta saudação se estenda a todo o corpo ministerial, aos obreiros que estão na minha retaguarda. Que Deus continue com a sua mão potente e poderosa sobre as vossas vidas. Quem achou o texto, diga amém. Verso de número 147 dos Salmos, diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica a Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e lhe ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama a todas pelo seu nome. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Verso de número 7. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Queridos irmãos, sabemos que o louvor é uma arma poderosa na vida de um cristão. E quando se trata de louvor, eu não me refiro a um instrumento, a um playback. Os irmãos têm a maturidade suficiente para entender que vai muito além. Quando nós compreendemos todo o cenário de adoração a Deus, olhando para a nação de Israel, um povo escolhido, um povo eleito, um povo separado, Deus o chama desde Abraão e faz uma promessa, e que de Abraão formaria uma descendência, e de Abraão chega a Isaac, de Isaac a Jacó, e quando chega em Jacó, Deus fala que agora é Israel. A nação de Israel foi uma nação que passou por momentos de altos e baixos, momentos de glórias, momentos de derrota, momentos de fragilidade, mas momentos aonde suportaram as aflições devido ao louvor. E o livro dos Salmos nos mostra isso, que Salmos no hebraico quer dizer Tehelim, que significa louvores. E quando nós atribuímos a Deus toda a adoração, nós estamos reconhecendo o seu senhorio, nós estamos reconhecendo que somente Ele é digno de ser adorado. E quando nós prestamos atenção em que a nação de Israel foi uma nação que passou por momentos de dificuldade, a princípio, quando Deus chama Moisés, e aí Deus leva Moisés para Piairote, entre Migdol, o Mar Vermelho e Baal-Zephon,
E quando Deus leva Moisés para aquele lugar, o povo agora, ele tem um momento muito difícil e perplexo, ao ponto de Faraó dizer: agora eu acabo, agora eu destruo, agora é o fim da nação israelita. Deus leva o povo para esta região, Deus faz um milagre, o mar vermelho é aberto, o povo passa a pé enxuto, o povo até canta, Miriam até toca, mas em seguida o povo quer um bezerro de ouro para levantar e prestar culto. Só que quando nós percebemos que a adoração a Deus é algo bem, quando nós se falamos da adoração a Deus, é algo que não pode ser de qualquer jeito, é algo que não pode ser de qualquer forma. E quando chegamos nesse princípio de adoração, é algo que não pode ser quebrado. E quando nós estamos estabelecidos, instituídos com um propósito do nosso coração, de tributar a Deus toda a honra, de tributar a Deus toda a glória, de tributar a Deus todo o louvor, nós estamos entregando a Ele tudo aquilo que é devido a Ele, porque nós estamos aqui, irmãos, com um único propósito, com um único objetivo. Nós temos no nosso coração a gratidão de render graças a Ele. Você pode olhar para a sua vida e ter lutado, ter conquistado algo que você conquistou, mas ainda falta algo que você deseja. Mas tenha certeza no seu coração que de tudo que você tem vivido, de tudo que você tem conquistado, Deus tem cuidado de você, porque você tem reconhecido que somente Ele é digno de adoração. E Deus tem cuidado, irmão, da nação de Israel, com Moisés sendo o líder do povo. Durante o dia, o sol escaldante do Egito, Deus mandava uma nuvem para cobri-lo e fazer a sombra. À noite o frio era demais, mas Deus estava estabelecendo coluna de fogo para que o povo não morresse de frio. A presença de Deus era notória. 40 anos no deserto, mas Deus mostrou-se que era com o povo. Porque uma vida de adoração demonstra o cuidado de Deus para com o seu povo. E uma vida de adoração não está ligada ao eu expressar dos meus lábios as palavras mais bonitas, a oratória muito eloquente, a sabedoria muito singular, especial. Não, mas a verdadeira adoração está saindo de um coração que muitas das vezes está sangrando, mas não para de adorar, não para de celebrar, não para de dizer que Ele é grande, continua adorando. Isso é a verdadeira adoração. O povo de Israel estava vivendo, irmão, sob o cuidado de Deus. Era carne, era cordonizes, era maná. Deus tinha tudo para dar para o povo, mas o povo estava olhando para outro lado. E quando a gente tira o foco de Deus, a adoração muitas das vezes, ao invés de adorar, ela vira murmuração. E aí está um perigo da murmuração para a adoração. A murmuração nos afasta de Deus, mas a adoração nos faz ser amigo dele. Por que, irmão Lucas? Porque de tanto a gente murmurar, a gente esquece, irmão, de adorar. De tanto a gente reclamar, a gente esquece de agradecer pelo que a gente tem. O povo tinha carne, o povo tinha pão, o povo tinha alimento, o povo tinha tudo. Mas aí outras nações são levantadas, os cananeus, os moabitas,
os das montanhas de Seir, que eram os edomitas. Eles agora não querem viver como as outras nações. E o Salmo de número 115 vai dizer que os Deus deles têm boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam. Eles podem ter a fisionomia de um deuses, mas não tem a presença que nós carregamos do nosso Deus. Eles têm fisicamente a presença de escultura, mas nós servimos a um Deus invisível, mas que sentimos a sua presença, que falamos e Ele nos responde, porque o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Na teocracia de Deus, Ele era o rei do povo. Aí o povo, porque a gente, irmão, é nós cego, irmão. Eu não posso esconder isso. A natureza humana é corrupta. A natureza humana não tem nada que preste. Mas aprove a Deus enviar o seu Filho Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, habitar em cada um de nós. E por isso nós estamos aqui, porque Ele olhou para nós e disse: lá embaixo tem alguém que vai me adorar, lá embaixo tem alguém que precisa resgatar o valor da adoração, porque somente Jesus Cristo é digno de ser adorado. E aí o povo vê, irmãos, outros deuses sendo levantados. E quando a gente, toda ação existe uma consequência, seja ela boa ou ruim, tem uma consequência. Ou melhor dizendo, escolhas tem alguma consequência. E quando Deus direcionava o povo estava sob o seu cuidado. E tanto o povo pedir um rei, Deus permite Saul. E quando nós observamos todo o cenário em que é estabelecido o reinado de Saul, nós vamos ver que é tragédia, é desmantelo. Mas quando nós observamos que Deus agora escolhe um por nome de Davi, e aí nós entendemos que Deus estava estabelecendo o seu propósito, estava reerguendo novamente a verdadeira adoração em Israel. Mas não para por aí. Israel fracassa de novo. Veja, é momentos de altos, momentos de baixos. Quando Davi deixa o seu reinado, Salomão, seu filho, agora reina em seu lugar. 1 Reis, capítulo de número 12. Salomão morre, Roboão assume. E aí o reino de Israel é dividido. Reino norte pertencendo a Israel, tendo como capital Samaria. Reino sul pertencendo a Judá, tendo como capital a cidade de Jerusalém. É nesse período que nós vamos entender que a nação de Israel agora deixa de dar ouvido à voz de Deus. Daniel capítulo 1, versículo 1 vai dizer que no reinado de Jeoaquim, Deus, na sua vontade, irmão, permissiva, usou Nabucodonosor para levar o povo cativo para a Babilônia. E nós aprendemos aqui, e quando vamos para Jeremias, capítulo 36, nós vamos ver o comportamento de Jeoaquim. Era um rei perverso, um rei cruel, que quando Jeremias chega lá para entregar o rolo da palavra, ele rasga simplesmente
coloca Jeremias no calabouço, nós vamos compreender que a nação de Judá está indo de ladeira abaixo. E aí o que acontece? Deus permite que quando o povo agora está sendo levado pelo rei Jeoaquim, Deus, na sua vontade permissiva, mas no seu controle soberano, permite. E quando ele permite, ele deixa levar Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Só que quando nós compreendemos todo o cenário aonde Jeoaquim estava estabelecido, nós vamos olhar para o seu pai. E Josias é o oposto do seu filho. Josias, quando chegava no templo, ele rasgava suas vestes em forma de humilhação, em forma de contrição, mostrando-se para Deus a verdadeira adoração. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, e a adoração, a forma de adoração agora mudou. Não é mais pelas vestes rasgadas, é pelo coração rasgado, é pelo coração contrito, que Deus não desampara, é pelo coração sedento pela presença do Todo-Poderoso. Salmo 51, irmão. A confissão de Davi: pecou. Pecar, errar o alvo. Caiu, mas levantou. Reconheceu, se arrependeu. Mudança de comportamento, mudança de pensamento. E aí no verso de número 10 ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração quebrantado, um espírito inabalável. Quer ver Deus receber a tua adoração? Rasgue o seu coração na presença dEle. Quer ver Deus se movimentar em seu favor? Verdadeiramente o adore, porque Ele é. Quer ver Deus agir naquilo que você não tem condição? Rasgue-se, quebrante na presença dEle, porque Ele não mudou. Bendito seja o nome de Jesus. E aí, irmão, nós vemos uma geração, e me permita, pastor Cleison, mas confunde momento, louvor. Desliga até as luzes para ver se o negócio se movimenta. Pode apagar a luz, pode pintar as paredes, pode tocar bateria, todos os instrumentos, mas se o coração não tiver rasgado, falo como os antigos, não passa do teto. Irmão Lucas, mas tem momento que eu não consigo falar. O Espírito Santo intercede. Quem acredita nessa palavra? Intercede por gemidos inexprimíveis. Está só gemendo, mas o Espírito Santo está entendendo o seu louvor. Está só gritando, mas o Espírito Santo está compreendendo as suas palavras. Bendito seja o nome de Jesus. A sua adoração tem chegado ao trono da graça. Deus tem derramado graça sobre a sua vida através do seu louvor. Oh, glória. E o Salmo 147 é uma exortação a louvar a Deus pela sua bondade. O povo, quando estava cativo, 70 anos passaram, mas havia no seu coração uma esperança, havia na sua alma uma alegria de que Deus
estava atento às suas aflições. Neemias, quando chega lá, vê tudo destruído, as portas queimadas ao fogo, os muros derrubados, o local de adoração já não existe mais. Para eles, para alguns seria um ponto final, mas Deus não escreve história pela metade. Deus não começa uma obra para não terminar. Deus é aquele que resgata alguém do mais profundo cativeiro em que ele está vivendo. Talvez, eu abro um parênteses aqui, o cativeiro não é físico, mas é espiritual, e eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua alma. Não importa qual cativeiro esteja enfrentando, a mão de Deus tem poder para lhe resgatar, tem poder para lhe restaurar, tem poder para fazer de você uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. A mão de Deus não está encolhida. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, é decoroso o louvor. O salmista expressa diante do texto e convoca todo mundo. Ele não atribui apenas a adoração entre si, entre ele e Deus. Ele faz uma reunião e diz: louvai-o, porque é bom. Ele faz uma afirmação daquilo que ele está falando. Eu não apenas louvo ao Senhor sem propósito, não. Eu não louvo a Deus por acaso, não. Por que você louva? Porque é bom, é agradável. É por isso, irmão, que muitas das vezes ninguém entende. A luta está tão grande, mas você continua louvando. Isso confunde o inferno, sabe, irmão? O nosso adversário tem raiva de quem louva com a alma, com o coração, porque ele sabe que mesmo em meio às dificuldades, você tem no seu coração a esperança de que Deus está ouvindo, e certamente Ele chegará com socorro. Alguns salmos, irmãos, até no texto, os salmos nós vamos ver indagação, questionamentos, oração, expressando sentimentos. Mas a adoração e o louvor a Deus exalta a sua grandeza, o seu poder e a sua bondade. O Senhor é quem edifica a Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Em meio ao louvor, Deus restaura quem estava ferido. No meio da adoração, Deus traz de volta quem estava disperso. Alguém está entendendo? Enquanto você adora, Deus vai trazer de volta aquele que está disperso. Enquanto nós adoramos a Ele, Ele cuida daquilo que não podemos cuidar, porque mesmo daquilo que nós conseguimos cuidar, nós mesmo assim somos dependentes dEle. É bom louvar ao Senhor. O Senhor edifica,
restaura, levanta novamente. Está ferido? Diga que Ele é bom. É noite de edificação espiritual. Deus está falando com a nossa alma. Porque é bom, louvai. Porque enquanto nós estamos o adorando, Ele está edificando. Ele está trazendo de volta. Olha o verso 3. Ele sara os quebrantados de cora. É o que está com o coração ligado a Ele. Quebrantado, mas Ele sara. Por que Ele sara? Porque no verso 1 Ele louva. Deus está sarando o seu coração nessa noite. A sua alma está sendo estabelecida na alegria que Cristo tem para oferecer. As suas feridas Ele está sarando, que está no coração, e está cuidando de cada uma delas. E eu quero abrir um parênteses e falar de Jesus, né, irmão? Isaías 53, Ele foi moído, Ele foi pisado, mas através das suas pisaduras nós fomos sarados. Enquanto Ele foi pisado, humilhado, enquanto Ele foi maltratado, nós estávamos sendo resgatados, edificados, sendo sarados, e por isso nós estamos aqui. Porque Ele assumiu, Ele veio em forma de homem com esse propósito. Ele entregou-se a sua vida, e Ele fala isso na cruz, e entregou o seu Espírito. Fez parte do Império Romano, os judeus, toda a tropa, fez parte da morte de Cristo, mas Ele entregou a sua vida por mim. Por cada um de nós. E isto Ele é digno de ser louvado, de ser adorado. Ele sarou os quebrantados de coração, Ele sara. Ele é grande, é o nosso Senhor. O seu poder é infinito, o seu entendimento não tem fim. Ele sabe cada luta que passamos, como também Ele resolve, pode resolver, é poderoso para fazer cada uma delas. Portanto, louve ao Senhor. O cativeiro babilônico foi terrível, irmão. Milhares de pessoas foram mortas, incluindo até crianças. Mas haveria alguém que no seu coração estava a esperança. Qual é a sua esperança nessa noite? A esperança do povo de Israel era voltar para a sua terra, para a sua pátria, entregar-se a Deus todo o louvor e adoração. E quando se fala de adoração nos tempos de Cristo, nós olhamos para uma mulher que estava na mesa com Jesus. E tem mais, mulher pecadora. E tinha mais, Simão o leproso estava na mesa com Jesus. Mas esta mulher, ela quebra protocolo.
Jesus quebra protocolo, tá, irmão? Jesus não quebra princípios, não. Mas protocolo, parede, barreira, ele quebra para salvar, para resgatar quem está precisando de ajuda. A mulher percebe que Jesus está na mesa. O que ela tem na mão é um vaso de alabastro, de mirra. Ela tem tudo o que ela teria, e até os discípulos ela poderia ter vendido. Ela poderia ter dado aos pobres, ela poderia ter compartilhado com alguém, mas tudo que ela tinha nas suas mãos, ela jogou, ela derramou nos pés de Jesus. Sabe o que é isso, irmão? É que a maior adoração, aonde nós devemos nos prostrar, não é por cima, é por baixo, é nos pés de Jesus, porque nos pés de Jesus nós somos resgatados, nós somos sarados, nós somos fortalecidos nos pés de Jesus. Não é em outro lugar, é nos pés de Jesus. E isso é uma forma de adoração que ela apresentou a Deus. João capítulo 4. E aí Jesus vai para Samaria. Ele passa por lá e a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Necessidade. Não porque Jesus apenas estava com sede, mas porque alguém estava com sede espiritualmente. Jesus poderia, irmão, ter bebido água em outro canto, mas ele vai nos lugares improváveis, porque lá precisaria apresentar uma água verdadeira, que mata a sede, que lá era a fonte inesgotável, falando com a mulher. E entre o diálogo, ela e Jesus, nós vamos ver que aí ela chega numa pergunta e diz: eu vejo que tu és profeta. Os nossos pais dizem que nós devemos adorar nos montes. Já os judeus dizem que é em Jerusalém. O Senhor vai dizer o quê? Chegou a hora, minha filha, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus não se prende à geografia para receber a adoração de ninguém. Terminou o culto, sai adorando. Chegou em casa, adore em espírito, converse com Ele. No trabalho, declare o nome de Jesus. Jesus Cristo vai além daquilo que nós conseguimos imaginar. A adoração a Deus não se prende à geografia. Jesus deixou claro: é bem verdade que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O louvor, irmão, trata a alma do ser humano. Quantas vezes quando um louvor, eu falo de louvor, tá? Eu falo de louvor, e fala conosco, a gente chora, a nossa alma se alegra. No louvor Deus fala conosco. E isso nos mostra que através da nossa adoração, Deus quebra as cadeias. Atos 16, Paulo é preso com Silas em prol do Evangelho, e o que tinha dentro do cárcere, a não ser a voz, um canta, o outro ora. Não sei o louvor, mas eu sei que ele adorou. E no meio da adoração, Deus quebra as cadeias, Deus quebra as correntes.
A gente pode não estar vendo, irmão, mas no meio de uma adoração, Deus faz aquilo que nós não conseguimos enxergar, porque a adoração move o céu, move a mão de Deus. E através da adoração deles, Jesus salva o carcereiro, irmão. Jesus salva o carcereiro. O propósito dele estar preso resultou em salvação. E nem tudo aquilo que a gente pensa que está perdido, tá não, irmão. Jesus é quem dá a última palavra. No meio da adoração, primeiro, estou encerrando, o louvor faz com que Deus se aproxime do homem. Segundo, por meio de Deus, Ele edifica a vida do homem e muda a sua trajetória de queda, fracasso e derrota. Deus muda, transforma no meio do louvor. E quando nós compreendemos isso, entendemos que Deus é grande para resgatar o seu povo da mais difícil dificuldade. Louvar, irmão, é sacrifício. E um certo dia, eu mexendo no celular, e aí o infeliz estava lendo o Salmo 54, e ele usa o Salmo 54, quando o salmista fala de sacrifício a Deus, estava falando de adoração. Ele distorce, ele agora fala do Pix, o rapaz da live, cuidado. E isso demonstra para nós que muitas coisas estão visíveis aos nossos olhos, mas Deus deixou a sua palavra para que nós fôssemos direcionados e entregar a Ele de acordo com a sua palavra. O verdadeiro louvor, e louvar a Deus, irmão, é sacrifício, é luta, porque nem sempre estamos adequados, mas é necessário apresentarmos a Ele as nossas adoração. E no meio da adoração, Deus vai fazendo que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor cante infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, Jesus, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu. Declare nessa noite que Ele é grande, infinita a humildade, servo de Deus, que Ele cresça lá, que Ele cresça, que Ele apareça.